Você está ligado no nosso canal da Academia Bíblica Bereia, turma do curso médio em Teologia. Repito, você está ligado na nossa Academia Bíblica Bereia, curso médio em Teologia, turma das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Esta é a segunda aula da matéria de liderança cristã, segunda aula da nossa matéria de liderança cristã. Perfeito. Desde já quero agradecer a presença de todos que puderam se esforçar, né, que estarem aqui conosco. A Eliadna, a irmã Tatiana, irmão Kleber, pastora Priscila, irmã Demi, está aqui irmã Demi. Depois de uma pequena pausa, voltou a irmã Demi com um sorriso que só a irmã Demi tem. Aliás, o dela e do Rodrigo são um só sorriso, né? Quem não conhece o esposo dela, você vê o esposo dela sorrindo, pensa que é a boca da irmã Demi, né? Mas sou eu, o Rodrigo mesmo. Eu nunca vi casal para ter a dentadura tão parecida no sorriso. Misericórdia, né? Esses dias, quando estava em Boston, eu vi o Rodrigo sorrindo. Falei, meu Deus, como tu é parecido com tua esposa. Diga isso para o seu esposo, ele vai ficar feliz da vida, né? Que o sorriso de vocês dois são muito iguais, meu Deus. Também nosso irmão José Carlos, que está sempre no duplicado, mas é importante, irmão José Carlos está no duplicado, né? Ele pega 2 vezes a aula. Isso é um privilégio. Nossa irmã Ruth, nossa irmã Lúcia Miklos, né? Sempre bem aparelhada, né? Mais preparada que a irmã Lúcia, acho que alguns de vocês já são, mas a irmã Lúcia ninguém fica para trás, não. Irmãos, vocês viram que eu fiz uma postagem no grupo? É uma recomendação. Sempre de vez em quando eu farei recomendações, e o que é bom a gente não pode deixar escondido. Ó, esse aqui está lá no grupo, é um dos melhores livros, não é o melhor, é um dos melhores livros sobre liderança, mas não é liderança cristã, isso que é mais chamativo, embora o autor é cristão, John C. Maxwell, mas o livro interessante. Ele foi escrito para um público em geral não evangélico. E o conteúdo é super. Você tem a ligeira impressão que está lendo um livro dirigido para o público evangélico, mas não se trata disso. Você vê a maneira como o autor, né, John Maxwell, escreve sobre as 21 indispensáveis qualidades de um líder. Esse livro foi lançado em 2000, eu tenho aqui a primeira edição, né, no ano 2000 em inglês, essa é a primeira edição aqui na minha mão em inglês, e agora tive a alegria de saber que ele tem, não é, em português, está no Amazon, ao preço de um pouco mais de $22. Se você tiver interesse, fantástico. Eu nunca tinha lido, repito, um livro sobre o assunto de liderança, só que não é especificamente, compreendem, liderança cristã, mas na maneira como ele aborda essas 21 qualidades, dá-nos a ligeira impressão que ele está dirigindo este livro a uma audiência de cristãos. Isso não é normal, né? O mais normal é um líder cristão escrever para a audiência cristã, que não é o caso. Vocês vão analisar isso, é bem, foi o que mais me surpreendeu neste livro. E essas 21 qualidades, interessante, né? Ele muito discretamente dá a entender que tem uma ligação com a Bíblia, mas não menciona praticamente nenhum texto bíblico, que é mais chamativo ainda. Mas quando você vai, cada uma das qualidades dá a ligeira impressão que você está dentro de algum contexto ou panorama bíblico. Então, eu recomendo, né, você que gosta do assunto de liderança cristã, está aqui o formato em inglês, mas está aí no grupo, eu postei o formato em português. Infelizmente, não existem muitos livros em língua portuguesa bons sobre o assunto de liderança cristã. Não entendo do porquê, ou talvez eu entenda, mas, lamentavelmente, em português são poucos. Se você fizer uma pesquisa, não chegam a 8 ou 10 títulos como muito. Já em inglês são mais de 600 títulos só sobre liderança cristã, em espanhol em torno de uns 150 a 200. Tá? Mas deixa essa dica, quem tiver interesse, vai lá no Amazon,
tem a $22 e alguma coisa, né? Se você, obviamente, tem curiosidade de ter este livro. Tem ele áudio também no YouTube, pastor. Em áudio? Oh, interessante. Tá, a irmã Eliadna está dando a dica, né? Este livro tem no formato áudio no YouTube. É grátis, correto, irmã? É grátis, eu trabalho escutando, às vezes, livro áudio. Olha só, então aí, uma Eliadna deixa aí uma importante dica, né? O mesmo livro tem no formato áudio, ok? Você coloque lá, né? 21 indispensáveis qualidades de um líder, John C. Maxwell, lá no YouTube, e aí você, então, teria acesso ao áudio do livro, e o mais curioso, né? Grátis, né? E Grátis, não tem propaganda, não interrompe. excelente, né? Porque tem uns áudiozinhos no YouTube que são meio chatinhos, né? Aquele que vocês conhecem. Tem propaganda para lá e para cá, uma coisa bem irritante. Se não tem propaganda, melhor ainda. Então, faça o seguinte, faça então um teste. Tá? Vai lá então no YouTube, se você tem dúvidas em comprá-lo antes, então ouça. Se a irmã Eliadna puder, se tiver condições, né? Não quero colocar esse peso na senhora. Colocar lá no grupo o link, se a senhora conseguir localizar o link e postar no grupo, fico agradecido, né? Para que os alunos já tenham acesso direto e antes de comprarem o livro, então fariam um test drive, né? Ouvindo, né, o livro, que seria bastante interessante, tá bom? Agradeço se a irmã Eliadna nos puder fazer essa bondade, essa gentileza. Isso vai ser um presente para muitos. Gente, eu vou fechar aqui o áudio, certo? Vocês sabem que no momento da participação, vocês fiquem à vontade em abri-lo para não causar nenhum tipo de interferência. Perfeito. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos? Maravilha. Falando nessas 21 qualidades, né, de um líder, 21 qualidades indispensáveis de um líder, né, que é a temática deste livro, coincidência ou não, né, vamos entrar na página 3. Qualidades na vida de um líder. Aí sim, vamos entrar no bojo, no panorama, no contexto bíblico, né, destas qualidades, né? Eu sei que o mundo secular tem um conceito de liderança, em alguns aspectos ele coincide ou coincidem com os aspectos da visão bíblica, né? Mas necessariamente nós vamos aqui trabalhar com a visão, com o contexto da palavra de Deus. É indispensável que o líder caminhe ao lado e com Deus na liderança. Seria uma loucura um líder querer ser líder não tendo Deus como seu sócio majoritário. Para isso é necessário que o coração do líder seja inteiramente de Deus. Hoje é um grande, gigantesco conflito moderno. Quantos líderes, de fato, estão com seu coração rendidos inteiramente a Deus? Vamos ver o que, segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9, nos fala sobre isso. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz assim na Almeida Revista Corrigida. Sempre, como vocês já me conhecem, eu menciono a tradução que estou lançando mão da leitura, porque, obviamente, você pode estar com uma outra tradução, né? Uma Almeida Revista Atualizada, edição contemporânea, Almeida Corrigida Fiel, Nova Almeida Atualizada. Então, eu sempre farei menção da versão, para que, se você encontrar alguma diferença, obviamente, você já está ciente, né, que esta diferença é em função da tradução. Obrigado, irmã Eliadna, pela postagem. Está lá, gente, está lá no grupo. A irmã Eliadna já fez a gentileza, a bondade de postar o link. Então, vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem dar uma oferta para a irmã Eliadna, porque ela indicou o caminho é com vocês, tá? Eu mando um Zé, um verbo para a irmã Eliadna. Eu devolvo a oferta para o senhor que indicou o livro. Não, misericórdia, né? Para a senhora, quem honra que se dê a honra.
Tá bom, gente? Faça esse test drive, é uma humilde sugestão. Se você gostar do áudio, aí você já vai ter uma base do que é, na verdade, o livro, aí você pode ter, claro, com um pouco mais de segurança fazer compra do livro. Mas interessante que você faça o teste por si próprio, né? E ouça o áudio, e aí avalie se você gostou ou não. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim, na Almeida Revista Corrigida, ARC. Porque por quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha que interessante, né? Seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Deixo bem claro que essa expressão coração é perfeito, no hebraico não corresponde à nossa palavra em língua portuguesa perfeito, ou seja, sem falhas, sem máculas, né? Sem qualquer nódoa ou imperfeição. Né? A palavra perfeito no hebraico significa rendido, entregue, se você quiser anotar, mas Almeida decidiu traduzir por perfeito. Já a palavra perfeito no grego quer dizer treinado, equipado, né? Bem treinado ou equipado. Já no hebraico, perfeito quer dizer entregue por completo, rendido por completo. E aqui nós vemos a repreensão, né, do próprio Deus, ou de um profeta sobre, né, um servo do Senhor que não tinha o coração completamente perfeito, ou seja, entregue, rendido. E esse é um problema nos dias de hoje. Líderes que têm os seus corações divididos em duas prioridades. Sendo assim, o líder é uma pessoa que procura com intensidade ter ou possuir uma elevada estatura espiritual. Deixo bem claro que um líder não foi chamado para ser uma pessoa perfeita, mas foi chamado para ser uma pessoa exemplar. Aí temos grandes problemas. Em ser exemplo, muitas das vezes não encontramos o testemunho. E por não encontrarmos o testemunho, vamos encontrar gravíssimos problemas de modelos. Não é? Estamos vivendo, por exemplo, numa época onde se questionam modelos, referências. Ele, modelo de líder, misericórdia. Eu creio que vocês, se vocês se juntam para participar de uma roda de conversação entre os cristãos, infelizmente, vamos ouvir muitas dessas aberrações ou dessas abordagens, não digo nem aberrações, abordagens, porque hoje está difícil você encontrar líderes exemplares e líderes que sejam, repito, dignos de serem copiados. Mas vamos lá. O padrão divino para o líder, já falei, é extremamente elevado. Para que ele possa atingir o padrão de Deus, é necessária uma obediência plena da parte dele. Eu costumo dizer que mais de 80% dos líderes hoje, atualmente, e falo isso sem medo de errar, e não estou aqui julgando a nenhum deles, tem uma gigantesca dificuldade em estarem alinhados ao padrão de Deus. Eu falo em torno de 80%. Quem sabe eu e você e muitos outros ainda estamos dentro do grupo de 20% que estamos aí nos esforçando muito para estarmos alinhados aos padrões de Deus. Vamos então conhecer. Seu viver, virando a página, deve ser irrepreensível. As pessoas têm um hábito de confundirem as palavras do dicionário. Quando alguém diz, você deve ser irrepreensível, sabe o que algumas pessoas, a maioria, interpreta? Não, eu não sou perfeito, eu não posso ser perfeito. Aí vão querendo se justificar. Mas a palavra irrepreensível, se você vai no Aurélio, não quer dizer perfeita. Do contrário, Deus não levantaria líderes aqui na Terra. Concorda comigo? Se Deus só quisesse levantar líderes perfeitos, então começaria de mim e de você. Não teríamos nenhuma condição de sermos qualificados como líder. Mas quando a Bíblia fala irrepreensível, ela fala de algo grandemente importante. Vamos lá.
Quero ouvir a cada um de vocês, né? Eu faria questão para que fique bem clara essa ideia. O que você interpreta? Não se preocupe se você errar. Estamos aqui para aprendermos à luz das Escrituras. Mas o que vocês entendem por irrepreensível? Eu quero ouvir cada um de vocês. Irmã Eliadna, o que a senhora entende por ser irrepreensível? Sinceramente, eu pensava em termos de quase assim, uma perfeição, mas agora o senhor abrindo essa visão aí para mim, eu entendo como irrepreensível e em termos de fazer, de seguir as coisas conforme a palavra de Deus, seguir a obra, o chamado, ser um obreiro segundo as escrituras, a palavra de Deus, o modelo da palavra de Deus. Excelente, boa abordagem da irmã Eliade. Vamos ouvir cada um de vocês, aí vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai montar uma colcha de retalhos bonita, e aí nós vamos ter a definição bíblica completa. Irmã Tatiane, por favor, abra o seu áudio e dê na sua visão. Não se preocupe se a senhora vai errar ou acertar, estamos aqui para aprendermos juntos. O que a senhora definiria, em poucas palavras suas, alguém irrepreensível? Ai, pastor, irrepreensível? Vou olhar pelo horário, como o senhor disse, né? É que não merece ser chamado a atenção, no caso, né? Não merece ser chamado a atenção. Perfeito. Vamos segurar, então, essa definição curtinha, mas já falou tudo, irmã Tatiana. Irmão Kleber. De acordo com o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do obreiro que deve ser irrepreensível, não quer dizer que ele nunca pode ser repreendido. Exato. Então, perfeito. Exato. Mas o que eu entendo é que ele não dê motivo para ser censurado por ninguém. E não dê motivo para ser censurado por ninguém. Muito bom. Pastora Priscila, o que a senhora entende, em poucas palavras, por ser irrepreensível? Aquele que não tem do que se falar dele, um verdadeiro exemplo em termos de comportamento, atitudes, um exemplo de vida a ser vivido. Um exemplo de vida a ser vivido, não tem o que falar, que o desabone. Perfeito. Isso, que que não o desabone, né? Porque a palavra desabonar quer dizer que tenha algo que seja a ele contrário ao seu estilo de vida em relação à palavra. Não tem nada a ser acusado, sabe? Ninguém pode apontar o dedo e dizer... Excelente, excelente, excelente. Irmã Demi, o que a senhora entende em poucas palavras? Não se preocupe se a senhora vai errar. Uma pessoa ser irrepreensível. Uma pessoa ser irrepreensível que não tem falhas? Que não tem falhas. Ok, vamos guardar essa definição. Irmão José Carlos, o que a irmã entende por... Vamos lá. Pode continuar. Não vai, quero ouvir a sua definição e não se preocupe se o irmão vai acertar ou errar, porque estamos aqui preparando uma colcha de retalhos para a gente fechar com a definição bíblica. É um homem de uma boa conduta, né? Elibada. E no caso do líder, ele tem que ser, as condutas dele tem que ser replicada, ele tem que ser um farol para os demais que estão vindo atrás dele. É um líder digno a ser seguido. Um líder digno a ser seguido. Irmã Ruth, o que a senhora entende por alguém ser irrepreensível? Eu entendo que eu quero ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, uma pessoa que anda em retidão. Eu sei que eu não vou ser nunca perfeita, eu vou cometer erros, eu vou cometer falhas, mas eu vou andar em retidão, de forma que eu vou procurar errar menos para poder ser uma pessoa irrepreensível, que não comete erros. Perfeito. Vamos segurar a definição da nossa irmã Ruth. Estamos aqui montando uma colcha de retalhos. Eu acredito que a última que ficou por enquanto na fila é a irmã Lúcia Miklos. A irmã Lúcia Miklos deve ter uma definição aí para arrebentar com tudo. Vamos lá. Geralmente quem tem a última palavra é que arrebenta tudo, né? Vamos ver. Seu áudio está fechado, seu áudio está fechado.
Ela ficou tão emocionada que esqueceu de fechar o áudio. Abriu o O áudio. último tem problema, porque todos já fizeram várias definições, então você fica no estreito, né? Mas, na verdade, irrepreensível, pastor, eu penso que assim, é uma pessoa que ele procura, como todo mundo diz, que não procura errar, na verdade. Quer dizer, ele não permanece no erro. A verdade, ele não permanece. Porque o líder, quando ele desenvolve na vida dele a cada dia um caráter cristão, da palavra de Deus, ele vai deixando aquilo que ele vê na vida dele, que segundo a palavra, que ele não deve seguir. Então, quer dizer, ele passa a ser irrepreensível porque ele não permanece no erro. Perfeito. Anotem a definição da palavra irrepreensível no grego, literalmente. É uma frase só. Eu creio que alguns de vocês já devem ter ouvido, irmão Kleber, com certeza já deve ter lido em algum lugar. Irrepreensível. Não ter como apontar a mancha. Não ter como apontar a mancha. Essa é a tradução literal de irrepreensível. Em outras palavras, uma das qualidades que a Bíblia exige para o líder é ele não ter nenhuma mancha para a qual devemos apontar, que é diferente de termos falhas. Falhas, fracassos, imperfeições temos para dar e para vender. Agora, nos padrões que a Bíblia especifica, aquela mancha ela não pode existir. Pastor, sim. Algo interessante o senhor falar sobre a mancha. Existe algo que, então, que um líder não pode, ele tem que se esforçar ao máximo para não cometer. São os erros morais. Exatissimamente. E nós vamos fazer uma viagem mais adiante na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. E ali vão mostrar toda esta questão. Por exemplo, não quero ser polêmico, nós estamos aqui trabalhando com matemática difícil, ela é difícil, não é matemática fácil, matemática desafiante, não é verdade? Eu quero crer que a maioria de vocês, se não todos, tá? De uma maneira ou de outra, são líderes nas suas igrejas. Quando eu falo líder, não é só o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, a missionária, a diaconisa, não. Líder também é todo aquele que está incumbido de uma responsabilidade de liderar um setor, um aspecto da obra de Deus, entende? Tem muitos líderes nas igrejas que não têm cargos eclesiásticos. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Ser líder não é necessariamente ter um cargo eclesiástico, ainda que exista essa ideia que não é bíblica, não é? Que todo líder tem que ter um cargo eclesiástico. Isso não é bíblico. Nunca vi isso em nenhum lugar da Bíblia, embora é um padrão adotado na grande maioria das igrejas pentecostais, né? E nem tanto nas igrejas tradicionais. Mas tudo bem, isso é uma questão muito de cultura denominacional. Mas a questão que mais hoje está pegando no nosso meio são a ausência das características morais, que alguns líderes têm uma terrível ausência. Como, por exemplo, eu vou tocar nesse assunto ainda por várias vezes. Quando o líder incorre em um pecado que compromete o seu testemunho diante da congregação, como, por exemplo, o famigerado pecado de adultério. Aí alguém me pergunta, Deus perdoa o pecado de adultério? Perdoa, e de qualquer um, a partir do momento que tem arrependimento. E o fruto digno de arrependimento, claro que Deus perdoa. Aí se faz a seguinte pergunta, e aí? Mesmo perdoado, o líder que está à frente daquela responsabilidade deveria continuar? À luz da Bíblia, não. Porque ele já não é mais modelo a ser seguido. Aí alguém diz, mas peraí, que Deus é esse? É um Deus de amor ou um Deus carrasco? Não, não se trata de colocar se é um Deus de amor ou um Deus carrasco. Não se trata disso. Se trata que se perde a referência do exemplo. Para o povo. Como? Para o povo que está vendo. Exatamente. A questão é o testemunho que é afetado.
o momento que o testemunho é afetado, para você convencer um povo é uma coisa, para você convencer a Deus é outra coisa. E muitas das vezes o nome de Deus é murmurado e blasfemado, porque certos líderes são insistentemente mantidos em suas posições, mesmo depois de terem demonstrado um arrependimento. Eu sei vocês, eu conheço 4 pastores aqui nos Estados Unidos, não vou dizer aonde, em que situação eles se encontram, que cometeram mais de 3 vezes o pecado de adultério. A igreja os perdoou, a família, em parte, perdoou, eles demonstraram um certo arrependimento. Dos 3, 4 que eu conheço, 2 voltaram à 4ª incidência, ou à 4ª reincidência. E aí foram convidados a se retirarem do pastorado. Quem está me entendendo? Foram 3 reincidências, 3. Aí quando veio a 4ª, aí houve uma briga entre o pastor afetado com a igreja. Resultado, teve até demanda entre os tribunais e a igreja acabou sendo rachada em 4 partes. Vamos partir de uma coisa chamada sentido comum ou bom senso. Já no primeiro divórcio dele, ou no primeiro adultério, ele já deveria colocar a mão na consciência e dizer, vem cá, eu sou agora, continuo sendo a referência moral para a igreja e referência moral para os meus obreiros? Poderia ele abandonar facilmente o pastorado e continuar sendo um crente de banco. Conheço também vários outros que tomaram essa postura bíblica, honesta, limpa e sincera. Então aí, Deus está abençoando a eles, mas estão lá quietinhos, numa boa. O que impede isso, na maioria das vezes, é o problema do orgulho. O orgulho atrapalha e muito alguns servos de Deus reconhecerem a sua exata posição. Vocês estão me entendendo, gente? O que atrapalha muito nesses casos é o maldito do orgulho. Eu digo que é maldito porque é. Que quem tem o orgulho só sai perdendo, entendeu? Não dá o braço a torcer, não reconhece a sua situação, entende? Vamos avançar um pouquinho. Eu não estou querendo ser polêmico, estou querendo levar vocês bem na profundidade bíblica para nós entendermos o que é ser irrepreensível. Pastor, mas isso é uma coisa que acontece isso nas igrejas. Hoje parece que o povo está aceitando como uma coisa normal. E eu acho um absurdo. Jamais poderia ser considerado. Bom, se torna normal desde o momento que se preza ou se desprezam os padrões bíblicos. No momento que nós prezamos os padrões bíblicos, só temos a ganhar diante de Deus. Pastor. Não segue padrões bíblicos, porque eu vivi de perto, mas muito perto. E se usa o sistema de compadres. E sabe por que se usa o sistema de compadres? Por causa de um sistema. Vamos ser sinceros? Vamos falar que fala abertamente, sem, obviamente, faltar com a ética, faltar com o respeito, faltar com a elegância. Há um sistema podre, muito bem trabalhado no meio de um bom número de igrejas evangélicas. Se a sua igreja não está nesse sistema, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para fazer a listinha de quem está dentro ou fora desse sistema, mas é um bom número, infelizmente, de igrejas, de ministérios que estão dentro desse sistema. O que o irmão José Carlos falou, isso chama-se de política suja, política de favorecimentos. E acredite se você quiser ou não, no meio dessa política suja de favorecimentos, corre muito isso aqui. Você pode não acreditar. Eu também já participei por um tempo aqui na América de igrejas dentro desta política, e no momento que eu coloquei o meu pé firme no chão, eu não compactuo com isso, porque eu estou quebrando princípios da palavra de Deus. Sabe que riam na minha cara dizendo, quem é você para ser melhor do que os demais? Se eu quebro princípios, você vai ser melhor do que eu? Aí você está me confundindo. Não, se eu quebro princípios, eu como pastor, presidente desse grande ministério, quem é você, pastor? O seu nome não é nada, o seu nome não é ninguém. Se eu quiser, do dia para a noite, eu coloco o seu nome na sarjeta. Fique à vontade. Eu não dependo da sua palavra.
o meu nome ir para a sarjeta ou para o topo da montanha. Eu não dependo do homem para que o meu ministério vá para trás ou vá para frente. O único que coloca o meu ministério para frente é Deus. E o que coloca para trás sou eu mesmo. Se eu der lugar ao diabo. Entendeu? Então, meu irmão, faça o que você achar por bem. Se você quer colocar o meu nome na sarjeta, seja bem-vindo nas mãos de Deus, que ele vai cuidar do irmão. Né? Uns 2 ou 3 tentaram fazer isso comigo. Não tenho vergonha de dizer isso, entendeu? Eu não vou dizer aqui nomes nem circunstâncias, mas eu sei o que é isso. De perto, é um sistema podre, é um sistema ímpio, é um sistema, e não tenho medo de dizer, satânico e diabólico, que tem entrado hoje nas igrejas em nome disso aqui, ó. E assustador, é assustador, como o sistema é bem fechado e bem trabalhado. Se você vai contra, você é expulso, e você é colocado como rebelde, idiota, o que você imaginar de ruim. Verdade. Ô, pastor, mas quando uma liderança peca e né, ele continua no poder, mas chega um ponto que, infelizmente, o próprio Espírito de Deus vai se afastando da vida daquela pessoa. Exatamente. Você entendeu? Por exemplo, assim, igual o Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart, né, assim, um grande homem de Deus, um grande evangelista, né, pecou uma vez, perdoaram, pecou 2 vezes, perdoaram. Quer dizer, hoje, né, ninguém lembra mais de Jimmy Swaggart. I'm sorry, mas ninguém lembra mais. Entendeu? Aquele outro que morreu há pouco tempo, como é que chama? Esqueci o nome dele. Jim Bakker. Não, pastor, esse grande evangelista, tem uns 2 anos aí que ele morreu já com uns 90 e poucos anos, como é que ele chama? Billy Graham. O Billy Graham. Billy Graham já teve um testemunho de vida do princípio ao fim. Fantástico, sem fantástico. mancha, né? Então, Fantástico. Quer dizer, Jimmy Swaggart foi um grande homem de Deus, a voz dele foi para o mundo inteiro, ganhou milhões de pessoas para Jesus, sim. Só que no momento que era para ele ter dado esta parada, como o senhor disse, você entendeu? Deixar de ser tratado na doença que ele precisava deixar Deus curar, né? Então, no momento que ele não permitiu, quer dizer, ele até hoje está aí. Mas quem é Jimmy Swaggart hoje? Nada. É complicado, né? E o que mais surpreende é que são homens que conhecem com profundidade as Escrituras. Não me mal interprete, não estou aqui colocando Jimmy Swaggart ou qualquer um no banco dos réus. O que mais me assusta é que são homens que têm um conhecimento da Bíblia 10 vezes, não estou exagerando, maior do que eu e você, juntos. É assustador, mas cada um é cada um, e cada um é responsável pelas escolhas que faz. Não é? Eu bato na tecla de Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, faz o quê? Faz o quê? Alguém se lembra? Comete pecado. Comete pecado. Então, no momento que eu e você estamos sabendo, aprendendo a fazer o que é bom e não fazemos, então nosso pecado é se eu posso colocar assim numa proporção, ele é dobrado. Porque eu estou fazendo sabendo. Vamos lá. O que ele ensina em relação às verdades espirituais da palavra de Deus devem condizer com a verdade. Não deve acontecer de que um membro chegue diante dele e o acusa de não estar praticando o que prega, de não estar cumprindo este ou aquele mandamento da palavra de Deus. É o que mais está destruindo as igrejas hoje. Falta de testemunho, integridade dos líderes. Repito, um líder não foi chamado para ser perfeito, não existe isso, mas o líder tem que lutar, tem que se desesperar para ter testemunho, para que não tenha mancha a ser apontada. Minha irmã, meu irmão, você pode falhar, você pode errar, você pode fracassar, mas em se tratando de ser líder, vigie 3, 4, 5, 6 vezes, porque quando um líder cai, leva muita gente atrás dele, leva gente fraca na fé, gente que se decepciona, gente que investe confiança e credibilidade na sua pessoa. Gente, vamos parar para pensar, tem gente fraca na fé, tem gente que aprende a confiar assim muito rápido, e da mesma maneira que elas confiam rápido, elas se decepcionam rápido. São pessoas
cujas as emoções estão fragilizadas, outras adoentadas, e a gente precisa ter o redobradíssimo cuidado. Olha o que Pastor. Jesus nos fala na palavra, acho que irmão José entra. Jesus fala, ai daquele por quem vêm os escândalos. Que Jesus disse, melhor colocar o quê? Uma mó de azenha, uma mó de moinho, amarrado no pescoço, fazer o quê? Dançar a valsa, dançar o tango? Não. Se atira. Se atirar no fundo do mar, uma mó de azenha, uma mó de moinho, pesava em torno de 2 a 3 toneladas. Então amarra essa mozinha no pescoço, se é para dar escândalo, e te atira no mar, e tchau, não volta mais. Entende? E quanta gente está hoje gerando o quê? Escândalo, irmãos. Vamos lutar até as últimas consequências, para nós não sermos tropeço para ninguém. E mais se você é um líder. Se você é um líder, tem uma responsabilidade na sua igreja, ó, olho aberto 4 vezes. Como é perigoso isso, irmão José? Pastor, algo muito interessante que eu também tenho visto, entendeu? Quando um líder ele insiste em permanecer, ele se torna exemplo. E muitos o seguem e cometem o mesmo pecado que ele. Agora me diz, com que moral ele vai falar? E tem acontecido muito. E tem acontecido. O líder, ele trata da mesma forma que ele foi tratado. Entendeu? Ele coloca band-aid em um câncer. É um ciclo vicioso. É a coisa mais, isso que o irmão José falou, é uma coisa estranha demais. Os liderados que não têm ainda, escutem, os liderados que não têm ainda maturidade e identidade espiritual são facilmente levados pelos erros dos seus líderes quando cometem. Agora, quando um liderado já tem um pouco de maturidade e identidade espiritual, ele faz isso, opa, só um pouquinho, minha irmã, só um pouquinho, meu irmão. Isso não está certo. Então, ele já vai ter moral para carinhosamente levantar a mão e dizer, você está errado. Mas hoje falar a verdade diante de alguns líderes é o mesmo que você colocar o pescoço a ser cortado, entende? Não é fácil, irmãos. E não é de surpreender que hoje as pessoas que falam verdades na igreja, elas são consideradas o quê? Rebeldes, são convidadas a se retirarem das suas igrejas, dos seus ministérios, preferem continuar vivendo uma vida de licenciosidade, de perversidade, do que serem corrigidas. Isso é muito complexo. Olha, falar de liderança é um negócio bem difícil, bem complicado. Vamos aqui avançar, olha só. Temos na vida de Daniel um grande exemplo. Que exemplo lindo! Ele era o quê? Irrepreensível. Não havia nada que as pessoas podiam falar com relação à falta dele, às faltas em sua vida. Sendo assim, seus inimigos tentaram achar algo para acusá-lo na lei de Deus. Olha aqui, sem vergonhice. Você pode viver uma vida lisa na presença de Deus e dos homens. Eu não sei se você já teve essa experiência. Não sei, de repente, eu tive 2 vezes, e eu não sou Daniel, gente. Estou muito abaixo de Daniel, sou pecador no mundo, fraco, necessitado de Deus, mas já 2 vezes me colocaram numa situação semelhante à de Daniel. Mas não encontramos nada na vida daquele caboclo para complicar. Vamos fazer o seguinte, vamos criar situações para incriminá-lo. Olha que sensação terrível. É como você pagasse o pato de outro. Não sei se alguém já viveu essa experiência, nem quero que você se manifeste, mas imagine Daniel, que tinha um exemplo, um testemunho muito maior do que o meu e o seu juntos. Olha só, nada encontraram. Os inimigos de Daniel fizeram o que fizeram, não encontraram nada. Por fim, tiveram que fazer algo para que ele viesse a cair, mas sua vida espiritual era tão elevada que, mesmo diante do decreto do rei, ele não sucumbiu. Sua firmeza espiritual foi o seu segredo. O que fizeram para acabar com Daniel? E qual foi o destino que ele teve? Mas não conseguiram acabar com ele. Alguém pode me dizer? Vamos lá. O que fizeram para incriminar Daniel? Deus permitiu, não é verdade? Permitiu. Ele foi parar num lugar que nenhum de nós gostaríamos de parar. Mas Deus se faz
responsável por aqueles que a ele são fiéis até as últimas consequências. Vamos lá. Alguém se lembra o que aconteceu com Daniel? Acusaram injustamente. Criaram uma lei para acusá-lo injustamente, porque não tinha defeito nele no que eles queriam fazer, porque eles não conseguiam encontrar tudo que passava na mão de Daniel a respeito do reino. A contabilidade era bem feita. E dos 120 prefeitos, ele se destacou entre mais 2, e dos 2 ele ainda foi o melhor, irrepreensível. A Bíblia fala que nele não se achou culpa. Então, eles criaram um decreto de acordo com a lei, sabendo que ele não deixaria de fazê-lo, para acusá-lo. E aí, o que aconteceu? Foi acusado e passou pela cova dos leões, mas Deus estava com ele. Amém. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Quer ser fiel, Papai do Céu? Quem quer ser fiel aqui? Irrepreensível. Não tenha medo de levantar a mão, não. Levanta as duas. E o bom é que o rei estava do lado de Daniel ainda, né? Aí está. Mas, tem um detalhe. Isso não impede que um dia eu e você caiamos na boca da cova do leão. O interessante da vida do profeta Daniel, pastor, é que ele chegou na Babilônia cativo, o Império Babilônico acabou e ele continuou vivo. Olha só. Muito bom esse detalhe que o irmão Kleber acaba de mencionar. Ele chegou jovem, cativo na Babilônia. Aliás, da Babilônia. O Império Babilônico acabou, porque eram os medo-persas, lembra-se? Que havia absorvido depois. E Daniel continua. O que isso quer dizer? Vale a pena, irmãos. Vale a pena, ainda que, com todo respeito, se a irmã Lúcia Miklas, é só um exemplo, cair na boca da cova do leão, ela sabe que lá o Senhor está com ela e vai fechar a boca do leão, ela vai sair vivinha de lá, entendeu? Não importa que o irmão José Carlos seja levado na boca lá de vários leões. Se ele tem certeza da sua integridade, gente, o negócio chama-se convicção. Se você tem convicção da sua integridade diante de Deus, aconteça o que acontecer, diga o que disserem de você, planeje o que fizerem contra você, não vai dar certo não, gente. Pastor, estou na boca do leão. E o mesmo Deus não está hoje para fechar a boca dos leões? Eu já vivi 2 experiências, não vou contá-las. Literalmente. Eu estava para ser expulso de 2 igrejas que eu já servi ao Senhor aqui. E eu fiquei, Jesus, e agora? Se eu for expulso, vai correr a notícia que eu dividi a igreja, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, papapá. Então está nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Mas em cima da hora, Jesus fez um negócio muito louco, que fez com que os 2 pastores que estavam contra mim retrocedessem e jogassem a toalha. Não vou dar os detalhes, foi um negócio assim bem doido, bem louco, mas cheguei à conclusão que o Senhor, por misericórdia, estava comigo e vai estar com vocês, desde o momento que vocês continuem estando agarradinhos com Ele. Pastora Priscila. Deixa eu acrescentar só algo que eu achei assim, bem interessante. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então foi uma das coisas que se destacou de diferente na vida dele, né? Comunhão com Deus, intimidade com Deus. Entenderam, irmãos? O líder, ele vence as suas lutas, as suas batalhas, no momento que ele também tem o quê? Intimidade com Deus. Quantos estão me entendendo, gente? A intimidade com Deus é um recurso maravilhoso que nos dá o quê? A segurança de que aconteça o que acontecer. Porque como é que eu posso ter convicção se eu não tiver essa vida de intimidade? Ninguém adquire convicção assim no vento, do nada. E essa convicção ela só vem através de 2 formas: vida de oração e vida de estudo com as Escrituras Sagradas. Mas vamos lá. As qualidades espirituais, olha só, devem ser prioridades na vida do líder. Se ele assim proceder, as pessoas irão querer imitar o seu exemplo. Alguém já se aproximou de você sem nenhuma demagogia? Quero perguntar e você não precisa me responder. E dizer, minha irmã, que vontade de ser parecida com a senhora. Meu irmão, que vontade de me parecer 1% com você. Você já ouviu isso? Alô? Se você já ouviu isso, faça assim, ó.
e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Verdade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estão querendo se parecer comigo. Me ajuda, papai, que o negócio está estreito. Quem sou eu, pecador, falho, cheio de imperfeições? Está querendo ser parecido comigo? Não. Irmãos, é hora para a gente parar e colocar a mão na cabeça e pedir misericórdia. Alô? Sorria, meus irmãos. Você está sendo filmado por uma grande congregação. As pessoas estão olhando o seu exemplo, o que você fala, o que você deixa de falar. Estão filmando até o teu caminhar, os teus gestos. Assim como é o líder, será o povo, né, pastor? Ai, irmão José, começou a fluir. Começou a fluir. E porque hoje vemos muitas igrejas numa bagunça só. É fácil, os líderes. Igreja forte, liderança forte. Liderança fraca, igreja fraca. Líderes comprometidos, igrejas comprometidas. Líderes negligentes, igrejas negligentes. É uma matemática automática. Uma matemática automática. Vamos lá, qualidades morais. Agora vai pegar. Os líderes devem possuir uma vida limpa. Isso não deve ser por medo dos liderados, não, mas sim pelo temor diante de Deus, por querer o quê? Agradá-lo. Sabe aquela pessoa que quer ficar bem com todo mundo? Eu creio que você conhece, né? Aquele líder que quer agradar todo mundo. E no final desagrada o próprio Deus. Não tem jeito, gente. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Não tente ser melhor do que Jesus. Não tente, eu costumo dizer. Não dê uma de bobo. Quer ser melhor do que Jesus, você vai se arrebentar. Jesus não tentou agradar todo mundo. Ele era o que era e é. Autêntico, direto, íntegro, sincero. Ei, sua sinceridade, sua integridade, sua lisura vai incomodar, sim, muita gente, vai confrontar muita gente, tá? A verdade é um ferrão, né, pastor, que ninguém quer. Eita, irmão José, essa Sansão aí tá fluindo. Quebrando a torneira do irmão José, tá fluindo o negócio aí. Alguém coloca aí uma rolha para tapar um pouquinho dessa Sansão. Repete, meu irmão, essa aí foi filosófica demais, repete, meu Deus. A verdade é um ferrão que ninguém quer. É a verdade. Atrás dele. É um ferrão que nem quer atrás de nós. Meu Deus, ó. Vai José de Souza. Bem, quando o senhor diz a verdade, eles já voltam com você te agredindo. E aí, irmão, com todo respeito, eu sei humildemente o que é isso. Só o fato de eu estar aqui ensinando, tem esse difícil ministério, vocês pensam que para mim é fácil? Talvez com vocês, mas com as outras turmas eu tenho seríssimos conflitos, não no momento da aula, mas depois que termina a aula. Rapaz, meu WhatsApp parece que entra em parafuso, em choque. Com ter dado 10 horas, eu nunca vi entrar tanta mensagem. Pastor, a aula só está querendo chegar e tal. Calma, eu lhe ofendi diretamente. Não, eu me senti mal com aquela abordagem. É a verdade. Se a Bíblia falou e mexeu com o irmão, então tá bom demais, porque tá chegando no ponto que Deus quer, no momento que a Bíblia confronta as minhas mazelas, as minhas misérias, as minhas enfermidades morais e espirituais, ó, maravilha, é um excelente sinal. Mas se a Bíblia não me confrontou, então tem uma coisa muito errada, entende? Então, isso que o irmão José está falando, eu convivo isso diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, constantemente. Há duas reações, né, pastor? Interessante. Aquele que está segundo os padrões, quando ele é confrontado, ele glorifica. Mas aquele que está fora, ele ataca. Me permite pegar o gancho aqui do irmão José, porque a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente, mas vou adiantar. É a diferença do crente ovelha do crente bode. O crente ovelha é assim. A ovelha pode receber um tapinha na cabeça, ela baixa. O bode, se você dá um tapa na cabeça do bode, ele pula, salta, berra, reage, grita. Né? Nem todos na casa do Senhor são ovelhas, mas nós temos os bodes. E eu vou falar mais à frente, né, sobre os crentes bodes, né, que estão convivendo com as ovelhas, mas sobretudo com os líderes. Mas eles são revelados quando Jesus faz, né,
a separação das ovelhas dos bodes. Vamos lá. Nas Escrituras tem um exemplo bastante forte deste padrão que o líder deve ter. Olha só, José se recusou a ter relações sexuais com a mulher de Potifar, não por temer a Potifar, mas por temer a cometer tamanho pecado diante de Deus. Está lá em Gênesis 39, 7 e 21. Quando você lê o texto em hebraico, você se assusta. A mulher de Potifar, vou usar aqui uma linguagem alegórica, era uma mistura de Airbus A380, Boeing 747 e Airline 777. Ou seja, era um mulherão, de tal maneira que nenhum homem poderia resistir à sedução dela. O texto hebraico deixa isso bem claro, era uma mulher altissimamente sedutora. E José, rapazinho novo, tinha tudo nas mãos para ficar com aquele mulherão, mas só que ele sabia a posição dele diante de Deus. Ele sabia que ele estava ali pela mão de Deus. Ele sabia que ali Deus contava com ele, com seu testemunho. Eu não vou decepcionar a Deus. Não se trata de decepcionar Potifar, porque eu sei que é a mulher do homem. Eu não vou tocar na mulher do homem, mas, acima de tudo, é a minha posição, o meu testemunho diante de Deus. Ninguém está vendo, é óbvio. José poderia dizer, só estou eu e ela aqui em casa. Mas, ele está vendo. Isso, gente, é integridade. A integridade, ela trabalha quando ninguém está vendo, só Deus. É muito fácil ser íntegro diante de uma nuvem enorme de testemunho. Está todo mundo me vendo. Estão vendo lá a irmã Ruth, íntegra. Que testemunho lindo. Aí estão aplaudindo a irmã Ruth. Agora eu quero ver a irmã Ruth no secreto. No secreto das quatro paredes, da sua casa, do seu trabalho, aonde só o Todo-Poderoso enxerga e vê. Isso é o que chama atenção, irmão. A qualidade moral de um homem e de uma mulher de Deus, ela é detectada no oculto e não no público. Vamos lá. Ter uma vida moral e reta é algo que não tem preço. Não se pode comprar. Tendo uma vida limpa perante Deus e os demais, o líder terá uma visão clara de seus alvos e objetivos. Será mais fácil para ele alcançar seus objetivos assim. Pessoas com problemas de visão procuram um oftalmologista para corrigir o problema. Líderes com problema em sua vida moral terão uma visão distorcida do ministério, não mais agirão com clareza. Por isso é fator primordial ter uma vida limpa. Quantos entenderam que nós, servos do Senhor, independente que sejamos ou não líderes, precisamos lutar para ter uma vida limpa? Quantos nós aqui entendemos? Entendemos isso? Isso. Independente que você seja um líder. Se você piorou a coisa. Piorou. Aí essa consciência tem que ser redobradíssima. Qualidades pessoais. Faz parte do caráter, né, pessoal? E uma Eliade foi lá no alvo, pegou a gotinha da unção do irmão José. Faz parte do caráter. Como está tendo líder sem caráter? Gente, meu Deus! Estamos vivendo a maior crise de todos os tempos de maus caráteres. A Igreja do Senhor, hoje temos, infelizmente, líderes mau caráteres. Falam, prometem e não cumprem. Pregam um evangelho e vivem a ele de maneira completamente diferenciada e distorcida. E pior, desprezam os padrões estabelecidos na palavra de Deus. Vamos lá, as qualidades pessoais. Aliás, já adiantou, né? E o caráter está ligado à personalidade. Número 3, qualidades pessoais. Cada líder tem a sua própria personalidade. Ninguém é igual a ninguém. Porém, há qualidades pessoais que cada líder deveria ter preocupação. Um líder deve estabelecer alvos pessoais. Ele deve estabelecer alvos para si mesmo, bem como para a sua congregação. Olha que interessante. Então, o líder tem que trabalhar com metas, alvos que afetem a sua vida. Agora, preste atenção. Tudo que o líder tiver na sua vida a nível pessoal, ele tem que pensar na seguinte situação. O que afeta a mim
primeiramente, vai afetar a minha família. E, em segundo plano, ou terceiro, vai afetar a igreja. Se é um pastor de igreja, a responsabilidade dele é triplicada, porque ele tem que lutar para ter um bom relacionamento para com Deus, ou seja, entre ele e Deus. Segundo, entre ele e a sua família. E terceiro, entre ele e sua família para com a igreja. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? A responsabilidade triplica. Ele não tem vida particular, pastor. O que eu sou na minha casa com minha esposa e com meus filhos, eu tenho que me esforçar ao máximo para ser igualzinho na igreja. Eu não posso ter duas máscaras, duas carinhas. Em casa, eu sou o diabo, o demônio, mas na igreja eu sou santinho de auréola quadrúplice. Mas tem líderes que são assim, eles conseguem ter uma cara na igreja e ter outra cara dentro de casa. Só que quando a esposa ou o esposo, no caso, né, se é o caso invertido, estão presentes, aí o esposo fica com cara de tacho, né? Tá ali o camarada pregando, sendo usado por Deus, falando em mistério, sapateando, né? Se ele está numa igreja bem pentecostal e está lá a esposa. Quando em algumas delas elas não aguentam e se manifestam. Como eu já vi casos tão estranhos, né? A mulher se manifestar e dizer: para de ser um sem vergonha e um hipócrita, porque em casa você não é nada disso. Você está se exibindo aqui a santidade, mas em casa quem te conhece sou eu e os meninos. Isso é muito grave. Quando chegamos a presenciar casos desta natureza, que as esposas, os cônjuges não aguentam tanta carga de hipocrisia. Mas vamos lá. Um líder é uma pessoa cuja influência, anote essa palavra, influência. Tem sido você algum tipo de influência? Temos exercido algum tipo de influência? E entenda, essa influência ela pode ser dos dois lados. Uma influência positiva ou uma influência negativa. Aí eu refaço a pergunta. Até que ponto temos sido uma influência positiva e até que ponto eu tenho sido uma influência positiva no meio onde eu convivo? Começando da minha casa. Tá? Em casa é fácil, mentira. Em casa é mais difícil. Em casa é muito difícil. Você ser uma influência 100% positiva e levar essa influência para a igreja. Quando você consegue, amém, é uma vitória. Glória a Deus. Minha oração é que você seja essa influência positiva na sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, para que isso se reflita na casa de Deus. É bíblico, gente. Alô? Quantos sabiam que isso é bíblico? Quantos sabiam que isso é bíblico? Eu não posso ser na igreja, eu não posso ser em público aquilo que eu não sou em casa. Embora tenha uns artistas aí que estão tentando, gente. Estão fazendo um esforço doido. Não, em casa, o assunto está difícil. Mas na igreja, na igreja tem que ter o aplauso. Ser é natural, né, pastor? Ser é algo natural. Mas nem tanto, irmão. Para alguns líderes, o ser é uma ginástica, é uma acrobacia doida. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui nessa parte, que essa parte aqui vai pegar forte. Vamos lá. Por onde quer que ele vá, ele é alvo de observações e por isso há de exercer uma influência na vida das pessoas que o cercam. Ele não deve procurar fazer certas coisas somente para que outras pessoas vejam que ele está fazendo, mas ele deve ter em sua mente que quando ele faz alguma coisa, os outros estão observando o seu modo de fazer ou agir. Até mesmo tudo que ele fala, faz ou pensa, serve para influenciar os seus liderados, quer positiva, quer negativamente. De uma maneira ou de outra, o líder influenciará os seus liderados em tudo. O que ele faz, portanto, é necessário que se tenha o máximo cuidado para não ser uma influência negativa na vida deles. Vamos parar para pensar? No dia de hoje, 16 de maio de 2022, quantas pessoas exercemos uma influência positiva? Sobre quantas pessoas exercemos uma influência positiva? Sobre quantas pessoas hoje, eu e você,
exercemos uma influência negativa? Não me responda, só para pensar. Pare para pensar. Quantas pessoas por semana eu influencio positivamente e quantas eu influencio negativamente? Vamos parar para pensar. Isso é muito sério. Não, pastor, eu essa semana pisei na bola com 10, mas eu só ajudei 3. Então, vamos colocar na balança. Por que não se esforçar, não lutarmos na graça de Deus para termos uma influência positiva? Mas para termos uma influência positiva, temos que reconhecer o que de ruim, o que de difícil, o que de conflitante está dentro de nós, entrando em choque com os próprios princípios da palavra de Deus. Isso deveria ser um autoexame de consciência diário. Vamos lá. Necessidade da liderança. O que acontece sem um líder? Sei que digo isso tantas vezes que algumas pessoas estão cansadas de ouvir. Isso aqui eu estou falando, tá? Mas acredito nisso do fundo do meu ser. Tudo começa e acaba com a liderança. É realmente assim. Se você não acredita nisso, junte um grupo de pessoas sem o líder e observe. Elas serão levadas pelas circunstâncias. Quando não há um bom líder em uma equipe, em um departamento, no topo de uma organização, ou comandando uma família, então os seguintes resultados são inevitáveis. Anote aí comigo. Os resultados de um grupo sem uma liderança. Sem o líder, a visão se perde. Se uma equipe começa com uma visão, mas sem o líder, ela está em uma situação difícil. Por quê? Porque a visão se vai, e sem o líder, a visão irá dissipar-se, e a equipe deixará levar até não ter nenhum senso de direção. Por outro lado, se a equipe começa com o líder, mas sem uma visão, é o contrário. Ela se dará bem porque no final terá uma visão. Digo isso porque se você tivesse de definir líderes como uma única frase, talvez a melhor fosse visão à frente. Os líderes sempre estão direcionados para algum lugar. Eles têm visão e essa visão da direção não só a eles, mas as pessoas que trabalham com eles. Quer um exemplo bíblico? Provérbios capítulo 29, versículo 13. Provérbios capítulo 29, abra por favor a sua Bíblia. Provérbios capítulo 29, versículo de número 13. Não, desculpe, não 13. Deixa eu ver aqui. Não é 13, desculpe. 18, 29 e 18. Quem puder ler para mim, por favor, Provérbios 29 e 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Perfeito, é uma tradução mais livre, né, da parte da pastora Priscila. Uma outra tradução disse, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Tem uma outra tradução que diz, não havendo visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Então, essa profecia ou visão, como queiram, é a orientação dos princípios das escrituras sagradas. Tá? No momento que não há visão, ou seja, uma orientação aonde chegar, um objetivo a ser alcançado, a tendência é complicada, mas, sobretudo, sem um líder, a visão se perde. Moisés está em um grande exemplo, né? A nação de Israel teve um grande líder, só que, infelizmente, a nação se corrompeu em tirar a visão do líder da parte de Deus. Se afastou 40 dias e 40 noites no Sinai e foi o suficiente o quê? Para se corromper. Mas aí temos uma razão, não querendo justificar a atitude dos israelitas, né? Foi a falta de pulso de Arão. É muito fácil, você vai lá na Escritura, porque o povo se corrompeu ao bezerro de ouro, porque Arão foi Maria, vai com as outras. Cedeu, né? Exato, cedeu. Esse é o problema de alguns líderes. Cedeu a pressão.
Um líder deve ceder na hora certa, mas nunca ceder aos princípios divinos. Não, 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 não. Eu posso ceder a minha opinião, eu posso ceder a um ponto de vista meu pessoal, mas ceder aos princípios da palavra de Deus, isso é negociar. E com princípios bíblicos divinos não se negociam. Vamos lá. Sem um líder, as decisões são adiadas. Nem todos os que tomam boas decisões são líderes, mas todos os bons líderes tomam decisões. Gosto de uma história, olha, essa que você pode conferir depois lá no Google, sondando a biografia do presidente norte-americano Ronald Reagan. Então, eu aqui transcrevo uma parte da vida do presidente americano republicano Ronald Reagan. Gosto de uma história que o presidente Reagan contou mostrando como havia descoberto a necessidade de tomar decisões no início de sua vida. Quando ele era jovem, uma tia generosa levou para fazer um par de sapatos sob medida. O sapateiro perguntou se ele queria que os sapatos tivessem bico quadrado ou bico redondo, mas Reagan não parecia se decidir. Bem interessante isso aqui. Volte daqui a 1 ou 2 dias e me diga o que decidiu, resolveu o sapateiro. Mas Reagan não voltou. Quando o homem o viu na rua e novamente lhe perguntou que tipo de sapato ele queria, Reagan respondeu, não decidi ainda. Muito bem, respondeu o homem, seus sapatos estarão prontos amanhã. Entendeu o negócio? Ele foi pressionado a se decidir. Estava em uma indecisão violenta, então vai haver momentos que as circunstâncias vão empurrar o líder a tomar decisões. Mas quando foi buscá-lo, escuta essa. Reagan descobriu que o bico de um sapato era redondo e o outro era quadrado. Então o negócio aqui foi estranho. Mais tarde confidenciou. Olhar para aqueles sapatos ensinou-me uma lição. Se você não toma suas próprias decisões, outra pessoa o faz por você. Lembram-se de um episódio na história de Israel que Deus deu na mão de um homem a possibilidade de entrar para a história dos juízes como o juiz mais vencedor de todas as batalhas contra os inimigos de Israel, mas, pelo contrário, a indecisão deste homem fez com que o seu nome fosse registrado na história dos juízes de Israel como um dos mais fracos, um dos mais temerários, um dos mais indecisos, e abriu mão para que uma mulher tomasse a decisão. Lembra-se quem foi esse homem? Sim. Baraque. Eu já ministrei para trabalhos de obreiros, né? Qual espírito você está investido? Espírito de Baraque ou espírito de Débora? Eu já ministrei isso para um grupo de obreiros de uma igreja hispana aqui próximo de Orlando. Ficaram muito assustados, né? Porque tem muitos obreiros hoje, líderes, que estão com a síndrome de Baraque. E quando a síndrome de Baraque se manifesta, automaticamente a síndrome de Débora vem atrás. Porque Débora, ela sabia o que queria da parte de Deus, mas Baraque não tinha ainda a convicção da liderança divina sobre a sua vida. Nem todos os que tomam boas decisões são líderes, mas todos os bons líderes tomam decisões. Muitas das vezes é preciso que um líder tome decisões, e se não for para tomá-las, então é para ajudar que outro as tomem mais rapidamente. Presta atenção. A falta de tomada de decisões especifica a fraqueza moral e espiritual de um líder. Mas, pastor, e se ele decidir errado? É um problema que ele tem que arcar. É um risco que ele deverá tomar, entende? Mas a indecisão é pior do que a decisão errada. Estão me entendendo? O líder não tomar uma decisão em detrimento a uma decisão errada, ele é muito pior, porque está mostrando o quê? A sua fraqueza moral, sua fraqueza espiritual, sua falta de convicção. E aí deixa bem claro que ele é qualquer coisa, menos líderes. A história nos mostra líderes de grande envergadura que tomaram muitas e muitas decisões, mas tem um que muito me chama a atenção, Napoleão Bonaparte. Como historiador, eu sempre sonhei em estar na mesma colina, né, que Napoleão subiu no dia 14 de junho de 1815, e ali ele teria que tomar
a decisão mais importante de toda a sua vida como general e imperador da França, né, de atacar os exércitos do Duque de Wellington, né, uma baixada chamada Waterloo. Né, eu creio que você já deve ter ouvido falar muito na Batalha de Waterloo, né, que foi a batalha final que decretou o final de Napoleão Bonaparte. E ali ele tomou uma decisão, só que não tomou a decisão certa, porque o Duque de Wellington estava duplamente preparado para atacar Napoleão de todas as frentes, e ele subestimou o seu inimigo. Mas Napoleão disse uma frase que ficou na história: sei que a decisão que eu tomar vai me levar para a história como um grande fracassado ou um tremendo vitorioso. Mas eu não quero que minha história me qualifique como um grande covarde e um sem falta de convicções, porque eu sou muito convicto do que eu quero. Napoleão tomou a sua decisão e, horas depois, todos os seus exércitos estavam vergonhosamente derrotados pelo Duque de Wellington. E em alguns dias, Napoleão Bonaparte estava sendo enviado para o seu exílio final na ilha de Santa Helena. Ou seja, ele foi derrotado, mas ele teve convicção da decisão que precisava tomar. Irmã Tatiana tinha uma abordagem a fazer. Faça. Na hora que o senhor estava falando de tomar decisões, estava falando de Daniel antes, Daniel, como a pastora Priscila falou, ele orava 3 vezes por dia. Mas Daniel, ele tinha uma característica, para mim, né? Ele era fiel ao ensinamento e à educação que ele teve. Então, quando ele foi para o reino, para a Babilônia, que eles ofereceram, que o rei mandou eles comerem a mesma comida que eles comeram, ele teve, como eu digo assim, a direção do Espírito Santo, tipo assim, ele não bateu de frente com o rei, ele simplesmente propôs eles comerem verduras e alimentos durante aqueles dias e ver quem no final dos 10 dias seria o pessoal mais saudável. Exato. Então, assim, ele poderia ter ficado indeciso, tipo assim, se Deus me mandou para aqui, eu posso comer essa comida. Não, ele sempre foi fiel e obediente, tanto à educação cristã que ele teve, e principalmente ao rei de Israel, que era o Deus que ele servia. E hoje as pessoas têm um muro, aí fica assim, ó, não sabe para que lado que vai. Porque Daniel, como a irmã acaba de mencionar, ele tinha fortes convicções dos princípios de Deus a serem seguidos. Aí eu pergunto, hoje, quantos líderes têm esta profunda convicção dos princípios divinos a serem seguidos? Resposta: hoje são poucos, porque hoje alguns líderes acham mais conveniente negociarem os seus princípios, na verdade, princípios divinos, para ficarem bem com todos. Mas, irmãos, não funciona. Não funciona. Se você quer negociar os princípios bíblicos que estão diante de você, como, por exemplo, estamos aqui falando sobre essa matéria de liderança cristã, se amanhã ou mais tarde você é chamado para uma grande responsabilidade de agir como líder, e você começar a querer negociar os princípios que você tem aprendido na palavra de Deus, só para você ficar bem com seu pastor ou com seu grupo de liderados, aí terá um gravíssimo problema. Ou temos identidade, personalidade como cristãos, ou nós vamos ser os famosos Marias vai com as outras. E hoje estamos aí, né? Com uma safra de líderes, Marias vai com as outras. Eles vão de acordo com a onda, né? Se a onda sobra para a esquerda, vai lá para a esquerda. O importante é ele ficar bem com todo mundo. Mas, irmãos, é como o irmão José me permite, vou postar isso no Facebook. O irmão José não se ofende, né? A verdade é um ferrão. E que ferrão, gente! Se você quer viver uma vida em cima da verdade, guarde isso. Esse ferrão vai te acompanhar até o arrebatamento da igreja. Mas bendito seja esse ferrão, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos sustenta, é a verdade que nos transforma. Mas, repito uma vez mais, nós vivemos num sistema muito pesado, muito podre, muito ímpio. E não se assuste, esse sistema não está apenas no mundo, mas também, infelizmente, conseguiu quebrar a resistência de algumas igrejas. Mas, graças a Deus, que nem todas as igrejas, graças a Deus por isso, repito, estão à mercê desse sistema. Se a sua igreja, se o seu ministério não está à mercê
desse sistema podre, louve e agradeça a Deus mesmo, e clame para que Deus preserve a vida da sua igreja, do seu ministério, dos seus líderes, dos seus pastores, porque a tendência é piorar daqui para mais. Vamos lá. É por isso que hoje nós temos muitas igrejas doentes e fracas, por causa desse tipo de liderança, né? E, infelizmente, irmã Eliade, a tendência é aumentar muito mais. Muito mais. Por causa disto aqui, ó. Estão se multiplicando líderes políticos, igualzinho na política, infelizmente. Os coaches, né? Irmão, não toca nesse assunto agora, não, irmão. Me dá até azia, me dá até cólica. Me dá até cólica menstrual. Desculpe. Desculpa, irmão. Perdão, eu pensei em falar isso aqui. Eu nunca vou saber o que é isso. Dizem que a cólica menstrual dava... Perdão, para censurar dessa... Eu vou ter que editar esse vídeo. Dizem que essa cólica é uma das piores, meus irmãos, me perdoem. Se você não se importar, eu vou manter, senão eu vou ter que editar o vídeo. Cólica de rins, pastor. Cólica de... Pronto, graças a Deus. Desculpa, gente, escapuliu, né? Eu fico tão irritado quando se fala desse problema de corrupção de sistema, que as duas coisas que vêm na minha cabeça, né? Cólica de rins e cólica menstrual. Desculpa. Não quis ser engraçado, mas sem querer escapulir. Mas, gente, é uma coisa tão triste. A gente está aqui descontraindo um pouco, mas é uma coisa tão triste que a tendência hoje é esse câncer está destruindo igrejas lindas. Ministérios estão aí aflorando a todo vapor e a ganância do homem por isto está naufragando, né? Não apenas ganância por causa de dinheiro, mas muitos querem aplausos, projeção, meu nome, meu ministério lá em cima, no topo da montanha. Não, irmãos, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais queremos levantar o nosso nome, estamos saindo do foco, saindo da essência chamada por Deus. Olha só, página 6, sem um líder as pautas se multiplicam. Quando uma equipe se reúne, ninguém é claramente o líder, então as pessoas começam a seguir a sua própria agenda. Não demora muito, todas as pessoas estão fazendo o que bem entendem. Equipes precisam de uma liderança que ofereça uma voz unificadora. Líder não é chefe, mandão, tem que fazer o que ele quer, não. Líder é para levar as pessoas a pensarem, a trocarem de ideias e a chegarem a acordos mútuos, tá? Liderança cristã é aquela que leva a não debater, mas a pegar as diferenças e trazer com que as diferenças sejam maior razão de unir do que separar. Gente, eu ouvi de um filósofo há muitos anos, né? Tive a oportunidade de conhecer Jean-Paul Sartre, não sei se você já ouviu falar, um dos últimos filósofos vivos do século XX. Tive a oportunidade de, em 1977, eu tinha 19 anos, eu estava em Paris, e tive a oportunidade de entrevistá-lo no Museu do Louvre, né, porque ele estava ali autografando o seu último livro de filosofia. Né? Você vai lá no Google, né, Jean-Paul Sartre. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu tinha os meus 19 anos de idade. E ele falou uma frase assim fantástica, que líder é aquele que apresenta um horizonte para que seja enxergado à medida que a luz suba e entendamos o que é ser um dia pleno. Filosófico, claro, né? Mas o líder é aquele que aponta, olha, está vendo aquele horizonte? Está escuro ainda, mas olha só, o sol vai levantar. E na medida que o sol for levantando, o caminho vai ficando mais claro, mais definido, né? Líder não é aquele que vem para impor uma ideia, mas para apontar uma ideia e levar você a entender que aquela ideia poderá ser a melhor para o bem comum, olha só, do grupo, e não da pessoa em si. Sem o líder, os conflitos aumentam. Um dos papéis mais importantes de um líder é a solução de conflitos. Igreja deveria ser lugar de soluções de conflitos e não de picuinhas, como infelizmente algumas congregações são. Ao invés de haver soluções, temos mais problemas. Vamos lá.
Na ausência de uma clara liderança, os conflitos sempre duram mais tempo e causam mais prejuízo. Muitas vezes é preciso que um líder se adiante, intervenha e traga todos para a mesa para resolver as coisas. Ao liderar os outros, você deve sempre estar pronto para fazer o que for necessário para ajudar seu pessoal a resolver conflitos. Um líder que sabe resolver conflitos é um líder conciliador, porque ele busca o melhor benefício para o grupo ao qual ele lidera. Sem o líder, o moral é baixo. Napoleão disse, estava falando agora um pouco sobre Napoleão, né? Está aqui de novo. Napoleão disse, líderes negociam esperança, a grande verdade. Quando os líderes não estão presentes, elas muitas vezes perdem a esperança e os prumos morais. Por quê? Porque o moral pode ser definido como fé no líder que está no topo. Mas, eu repito, um líder tem o poder de levantar, como também de derrubar, de animar, como também desanimar, de apontar, como também para desorientar. É uma faca de dois gumes, então nós temos que enxergar a liderança positiva a qual Deus colocou nas nossas mãos. Há um exemplo na Bíblia, vamos lá, creio que vocês vão se lembrar, de um período na história de Israel, que vemos a maior vergonha de o que é liderança, ou desliderança. Creio que vocês se lembram. A história de Israel passou por um período de uma completa vergonha a nível de liderança. Que período foi esse? Alguém se lembra? Tanto que tem um livro na Bíblia que foi escrito para registrar exatamente esse período altamente vergonhoso de uma desliderança a toda prova. Juízes, pastor. Juízes. Faça uma leitura, se possível, essa semana. Não é muito comprido, não é muito longo o livro de Juízes. Leia, se possível, todo ele. Você vai ficar assim, boquiabertíssimo. É um livro que fala sobre a vida de 12 juízes. 12. Mas cada líder mais complicado do que o outro. E não é por falta, entenda bem, de direção da parte de Deus. Impressionante. Cada líder recebia uma direção clara, específica da parte de Deus. Mas o que acontecia? Alguns se desviavam pela pressão do povo. Outros se desviavam porque achavam que tinham suficiente capacidade de fazer além das orientações de Deus. O 13º líder, segundo alguns teólogos, é chamado de Samuel. Como parecia que a coisa estava dando certo, o povão não quer Samuel, o povão quer um rei. E aí o negócio, como diz no Rio de Janeiro, degringola para baixo. Samuel fica chateado, fala, Senhor, e aí? O que está acontecendo? Calma, meu filho, não é a ti que rejeitou, não, é a mim. É a mim. Mas vou dar exatamente o que eles querem. Eles querem um rei, segundo as nações que estão ao redor? Vou dar. E vocês se lembram o que Deus disse para Samuel dizer para o povo? O Senhor vai dar um rei para vocês, mas esse rei vai cobrar impostos, esse rei vai tomar as suas filhas e seus filhos como escravos. Deu uma listinha negra. Gente, alguém se lembra da listinha negra que o próprio Deus deu para Samuel falar com o povo? Como seria o futuro rei de Israel? Alguém se lembra ou não? Que listinha feia, né? E o que o povo diz? Presta atenção, gente. Presta atenção. O que o povo diz depois de ouvir toda aquela listinha negra? O povo diz, Senhor, tem misericórdia de nós, fica reinando sobre nós. Foi isso que o povo disse para Samuel? Não. O que o povo disse? Não importa, que eles queriam o rei. Estabeleceria do rei. Ai. Gente, isso não acontece hoje em algumas igrejas e congregações? Não, aquele ali pode ter sido chamado por Deus, mas aquele ali é o nosso cara. Sabe por que é o nosso cara? Porém, depois eles reclamaram, né, do peso do imposto do rei Salomão. Mas eles foram já adiantadamente avisados. Não tinham que chorar, entendeu? Mas isso é do ser humano. O ser humano pensa que sabe, que tem as rédeas da situação. Mas como Deus é tão misericordioso, avisou, vocês querem o rei? Ok, toma ali. Vou dar o rei que vocês precisam. Infelizmente, irmãos,
parece ser um pouco grosseiro dizer isso, mas às vezes o povo tem o rei que merece, tem o governante que merece. Por exemplo, não quero entrar neste ponto porque eu sou totalmente, gente, apolítico. Não comento, não falo sobre política, sou apolítico de cabeça a rabo. Mas olha, se tem um momento da história do Brasil que eu me estou triste, preocupado, aflito, é agora, com as eleições de outubro para a renovação da presidência da República. Porque eu nunca vi uma nação tão perdida, tão polarizada, tão desorientada sobre os políticos que terão que ser eleitos, começando do presidente da República. Eu falo como apolítico. Só Jesus sabe o que vai acontecer no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. É uma situação angustiante. E eu vejo a situação do Brasil um pouquinho parecida com Israel no tempo dos juízes. Só Jesus para entrar com uma intervenção. Se Jesus não entra com uma intervenção, misericórdia, irmãos, misericórdia. Entende? E a pior coisa hoje, entenda isso, não é uma opinião minha política, que poderia acontecer para o Brasil, que Deus tenha compaixão e misericórdia, é a reeleição do PT. Se o PT for reeleito, sem comentários. Vocês sabem que, infelizmente... Hã? Na realidade, ali, o que está se desenhando é um golpe. Que é um pouco pior. Porque o Lula não ganha. Mas o que o irmão está falando, hoje eu estava ouvindo um comentarista da Jovem Pan, eu ouço muito rádio, entendeu? Eu trabalho ouvindo muito rádio, então eu estava ouvindo uma análise de um comentarista político muito respeitado no Brasil, né? As rádios Jovem Pan, de todos os meios de mídia, é a que está mais próxima e distante do fake news, próxima da realidade e um pouco longe do fake news. E ele tocou exatamente, acho que o irmão José deve ter ouvido essa rádio hoje. Eu sigo sempre. Eu vi um programa de 1 hora e fiquei muito preocupado. Esse comentarista, né, muito respeitado no Brasil, já é um homem já de 73 anos de idade, ele lamentavelmente acredita na possibilidade de um golpe. E isso representaria muito pior do que o Lula ganhar. Então, é um momento para a gente também estar em oração pelo nosso Brasil, né, para que Deus tire o Brasil da confusão, do caos ideológico que está vivendo, né, mas que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? Porque poderia vir um período muito negro, muito pesado, e você pensa que não é só o Brasil, não. Está se desdenhando também um momento difícil aqui nos Estados Unidos, né? Com o governo do presidente Biden. Não sei se vocês já chegaram a ouvir rumores que o presidente Biden não vai conseguir terminar o mandato dele. Alguém já ouviu rumores sobre isso? Que o presidente Biden não vai conseguir terminar o mandato dele. Aí já é uma questão da escatologia que eu não vou abordar aqui agora, mas também é algo para a gente estar em oração, para que Deus tenha misericórdia dessa terra, né, que é nossa, né, por empréstimo, Deus nos trouxe aqui. 21h55, em 7 minutinhos, então eu já estou terminando. Vamos lá. Sem líder, a produção diminui. A primeira qualidade dos líderes é a habilidade de fazer as coisas acontecerem. Uma de minhas histórias favoritas que ilustra essa verdade vem da vida de Charles Schwab, que já dirigiu a US Steel Schwab. Aí você pode conferir lá no Google, né, a história desse personagem, né, um grande siderúrgico. Tive um gerente de uma siderúrgica, aí não sou eu que estou falando, eu estou usando a fala de uma pessoa que foi empregada de Schwab, então eu transcrevo esta fala. Tive um gerente de uma siderúrgica que era extremamente educado, completamente capaz e mestre em cada detalhe do ramo. Mas ele parecia incapaz de inspirar seus homens a fazerem o melhor possível. Como um homem tão capaz como você, perguntei-lhe um dia, não consegue fazer com que essa siderúrgica seja o que deveria ser? Essas são as palavras que eu extraí de um diário de um dos funcionários de Schwab. Não sei, ele respondeu. Persuadi os homens, eu os pressionei, eu os xinguei, fiz tudo que estava ao meu alcance. Contudo, eles não vão produzir. Observe essa. O dia quase estava chegando ao fim. Em alguns minutos, o pessoal da noite chegaria para trabalhar. Virei-me para um funcionário que estava ao lado de uma das fornalhas e pedi-lhe um pedaço de giz. Quantas fornadas seu turno fez hoje? Perguntei. 6, ele respondeu. Fiz um grande 6 no chão e depois fui embora sem dizer nenhuma palavra. Aqui estamos continuando o testemunho desse empregado de Schwab.
Quando os funcionários do turno da noite chegaram, viram o 6 e perguntaram o que era aquilo. Olha só que interessante. O chefe esteve hoje aqui, disseram os homens do turno da manhã. Ele perguntou quantas fornadas fizemos e nós lhe dissemos que foram 6. Ele escreveu o número com giz. Na manhã seguinte, passei pela mesma siderúrgica. Vi que o 6 havia sido apagado. Olha que interessante. E em seu lugar havia um grande 7, escrito pelo próprio pessoal do turno da noite. Naquela noite voltei. O 7 havia sido apagado e em seu lugar ostentava-se um 10. Uou! O turno da manhã não reconhecia superiores. Assim, uma bela competição começou. Continuou até que essa siderúrgica, cuja produção antes era mais precária, estava produzindo mais do que qualquer outra siderúrgica na fábrica. Os líderes são criativos para encontrarem maneiras de ajudar os outros a se tornarem produtivos. Às vezes, isso significa lançar um desafio. Em outras, significa dar um treinamento às pessoas. Às vezes, significa encorajar ou oferecer incentivos. Se a mesma coisa funcionasse para todas as pessoas, em todas as situações, então não haveria necessidade de líderes. Uma vez que cada pessoa é diferente e as circunstâncias sempre estão mudando, é preciso que um líder imagine o que é necessário e ponha aquela solução em ação. Muitíssimo interessante esta história, esta narrativa, né, narrada, né, por um dos funcionários desta siderúrgica, e é verdadeiramente uma realidade. Não sei se você já ouviu falar da biografia do presidente Abraham Lincoln. Alguém já ouviu falar da biografia do presidente Abraham Lincoln? Olha, eu vou reproduzir para o grupo, mas vou resumir em poucas palavras. Abraham Lincoln teve a vida dele marcada por muitas tentativas em meio a inúmeros fracassos. Perdeu a noiva, que se tornou a sua namorada de infância, próximo do casamento. Perdeu a outra noiva, que estava engajada com uma enfermidade. Ele se candidatou mais de 10 vezes à vereança, né, de várias cidades do estado de Illinois, perdendo um atrás do outro. Perdeu candidaturas, se não me engano, 3 ou 4 ao estado de Illinois como governador, perdeu várias vacâncias, né, várias cadeiras no Senado americano. A vida de Lincoln foi marcada em cima de tragédias, perdeu alguns de seus filhos, foi fazendo dezenas e dezenas de tentativas por mais de 20 anos. Perdeu as eleições 5 vezes como vice-presidente dos Estados Unidos. Pensa que o homem que ia, e sempre fracassando, e todo mundo dizendo, esse aí é um João Ninguém, esse aí não vai chegar a nenhum lugar. Até que Lincoln, não dando ouvidos à opinião geral, ele disse, eu vou me candidatar ao cargo por excelência que todo norte-americano teria a honradez de vivê-lo, a presidência dos Estados Unidos. E quando ninguém imaginava que Abraham Lincoln conseguisse, ele se tornou o 14º presidente dos Estados Unidos, sendo o autor da libertação dos escravos, que, claro, lá para frente, 5 anos depois do seu mandato cumprido de 5 anos, custou-lhe a vida. Então, em 1860, Lincoln se tornou o 14º presidente dos Estados Unidos. Acreditem, como historiador, é o meu presidente preferido, por causa do seu alto nível de moralidade, seu alto nível de liderança espiritual e moral. Tá? Um homem que levou a nação americana a jejuar 2 dias em plena guerra da secessão, a Guerra Civil Americana, e teve a guerra findada no ano de 1865. Mas, nos propósitos estranhos de Deus, Lincoln foi assassinado em abril de 1865. Em outras palavras, ele deixou um legado de liderança, ainda que tenha custado a sua própria vida. Irmão José. Não, professor. Estava levantando a mão. E para concluir, né, nós vamos continuar na próxima aula, sem um líder, o sucesso é difícil,
Alguém já ouviu falar do inventor da lâmpada incandescente, ou seja, a lâmpada de luz amarela? Thomas Alva Edison. Alguém já ouviu falar de Thomas Alva Edison? Faça uma pesquisa sobre a vida de Thomas Alva Edison. Você vai descobrir que Thomas Alva Edison fez uma tentativa que passou de 25 mil vezes. Ele tentou mais de 25 mil vezes criar a lâmpada elétrica e falhou em 25 mil. Mas depois de tantas tentativas, o que aconteceu? Ele descobriu a fórmula, ou seja, o momento certo de criar o filamento que daria origem à chamada lâmpada incandescente. Aonde eu quero chegar com isso, meus irmãos? Ser líder não é fácil, mas se eu e você temos o chamado da parte de Deus, a convicção, temos que então lutar, ainda que em meio às ondas contrárias, mas temos que lutar para revelar o que? A nossa convicção da parte de Deus. E a insistência, né, pastor? A insistência ou persistência. Próxima aula, nós vamos então, sem o líder, o sucesso é difícil. Anote aí, né? Alguns irmãos ainda têm que entregar o trabalhinho de educação cristã, você tem até o dia 30 de maio, lembra-se, até o dia 30 de maio é a data que você terá que enviar para o nosso e-mail, tá? Ou então fotografar as páginas e enviar no WhatsApp o seu trabalhinho de liderança cristã, tá? Perdão, de educação cristã, desculpe, educação cristã. A matéria de liderança cristã, nós terminaremos ela hoje, 16, 23, no dia 30 de maio. Então, você anote, essa matéria de liderança cristã vai ser a última, até o momento, que estaremos fazendo trabalhos. Então, na próxima matéria, já então voltaremos à questão de provinhas, tá? A próxima matéria, depois de liderança cristã, nós já voltaremos, então, a fazer as provinhas que até então estávamos fazendo. Então, anotando, dia 30 de maio é a data que terminamos a matéria de liderança cristã, tá? E também a data de entrega do trabalho de educação cristã. E anote aí, 27 de junho vai ser a data da entrega máxima do trabalho de liderança cristã, tá? Liderança cristã, então, 27 de junho, você vê lá no finalzinho da apostila, temos um questionáriozinho, então você vai ter até o dia 27 de junho para enviar-nos esse questionário pronto. Aí, a partir da próxima matéria, depois de liderança cristã, aí voltamos ao formato de provinhas, como até então estávamos fazendo. Amém? Vamos então terminarmos, agradecer ao Senhor nosso Deus. Dúvidas, perguntas? Está tudo bem claro? Tudo maravilha? Perfeito. Então vamos. Ô, pastor, sim, será que daria para o senhor nos enviar pelo menos uma dos trabalhos corrigido? Porque eu gostaria de saber se as minhas respostas foram corretas. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar fechar as datas, porque por enquanto ainda estamos no caminho, não seria justo fazê-lo isso agora. Então, depois do dia 30 de maio eu envio. No dia 31, exatamente no dia 31, já estou enviando, então, em formato de gabarito. Tá bom? Aí vocês vão avaliar se estão com as respostas certas ou erradas. Mas eu só farei isso, então, no dia 31 de maio, já que o dia 30 é a data máxima, então, dia 31 de maio, já vou estar postando no grupo do WhatsApp. Ok, gente? E da Cartas Paulinas? A mesma coisa, vou fazer tudo junto, para também que você, embora vocês já estão todos com nota 100, né? Porque eu já dei 100 para vocês, devido à minha dificuldade pela acumulação que eu estou tendo com as minhas tarefas, como estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha esposa. Então, eu já me comprometi a que nenhum de vocês saísse no prejuízo. Mas, de qualquer maneira, eu vou postar, para vocês terem uma ideia, mas Cartas Paulinas já está resolvido. Não tem o que se preocupar. Só vou postar para vocês terem uma ideia, nada mais. Tá bom. Perfeito. Vamos, então. Sim, pastora Priscila. O trabalho é o questionário que está aqui no final, é isso? 100%. É a mesma coisa? 100%. O trabalho sempre é o questionário. Não. Só vai mudar depois da matéria de liderança. Guardem bem. Vamos voltar ao sistema de provas depois da matéria de liderança. A próxima matéria é que se seguir, aí pronto. Aí voltamos à questão de fazermos as provinhas como estávamos fazendo. Então, a última matéria que vamos trabalhar com o sistema de trabalhos é esta que estamos estudando, ok? Cuja entrega se dará 27
de junho. Então, aí, a próxima matéria, então, entramos voltando ao normal com a questão de província. Perfeito? Vamos, então, orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Nosso irmão José Carlos de Souza estará, então, nos despedindo com uma palavra de oração. Queremos lembrar que os pagamentos deste mês de maio estão aí até o dia 30. Se você ainda não fez o seu pagamento, lembre-se que até o dia 30 deste mês é a data para você realizar com batata máxima o pagamento do seu mês de maio. Irmão José Carlos de Souza, nos despedindo com a palavra de oração. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por esses momentos aqui que tivemos juntos, Senhor, estudando a Tua Palavra, aprendendo cada dia mais. Abençoa cada vida, Senhor, que aqui esteve, Jesus, aprendendo, Senhor, cada pessoa que aqui esteve, Pai. Graças eu te dou por tudo. Abençoa a vida do pastor Prestes, a família, a esposa, o filho, Jesus. Sim, Senhor. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos, que Deus nos abençoe rico poderosamente. Nosso lema, antes de irmos embora, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Obrigado. Deus os abençoe. Uma ótima noite para vocês. Uma semana vitoriosa e até a próxima semana, 23 de maio, com a bênção do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor para todos vocês. Um bom descanso. Amém.